Oi, gente, bom dia, gente. Quinta-feira abençoada, né, gente? E eu tenho uma palavra da parte do Senhor para nos animar, gente. Vivemos dias difíceis, né? Estamos vivendo momentos difíceis, né, gente? Então, nesta manhã, gente, eu venho trazer uma palavra de ânimo, né? Preparada por Deus. Tá bom, gente? Então receba da parte do Senhor essa palavra para você iniciar o seu dia animado para a glória de Deus. Gente, a palavra que eu quero compartilhar nessa manhã se encontra no livro de João, gente. João, capítulo 16 e o versículo 33. Gente, se você tiver uma Bíblia, gente, é muito importante, gente, que toda palavra que você escuta, você vai analisar, gente, na Bíblia. Tem que estar escrito na Bíblia, gente. Se não for da Bíblia, não aceite, não receba. Só essa palavra aqui, gente, é verdadeira e eficaz e faz realmente a diferença na nossa vida. Então não aceite, gente, qualquer coisa. Pegue sua Bíblia e confira, veja se está escrito. Amém, gente? Então é muito importante. Estamos vivendo tempos difíceis, né, gente? Tem muita gente aí falando muita coisa, né? Acrescentando muita palavra, né, gente, na Bíblia. Temos que estar atentos, temos que estar vigilante, né, gente? Estamos vivenciando os últimos tempos da igreja aqui na terra, né? Temos que estar vigilante. Gente, a palavra que eu vou compartilhar, João capítulo 16 e o versículo 33, vai falar assim a palavra do Senhor. Eu digo isso para que, por estar unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenha coragem, tenha bom ânimo, né, gente? No mundo a gente vai sofrer aflições, vamos sofrer perseguições. Vamos ser atacados de todas as formas, mas o Senhor nesta manhã fala para a gente ter o bom ânimo, gente. Gente, você já se deparou com uma pessoa desanimada, sem ânimo nenhum? Você já ficou assim, gente, em algum momento da sua vida, sem ânimos pra nada? Gente, eu confesso que eu já passei por isso. Eu já fui uma pessoa, gente, que cheguei em um momento de puro desânimo, mas graças ao meu bom Deus, ele me conservou e me animou, gente, através da sua palavra. Então, nesta manhã é manhã de ânimo da parte do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, né, gente, que no mundo a gente vai ter aflições, vamos sofrer, né, gente? Mas não devemos baixar a guarda, né, gente? Porque o nosso Deus é a nossa paz. Estamos unidos no Senhor, né, gente? E por isso não devemos desanimar. Gente, a palavra de Deus, ela vai falar lá no livro de Josué, gente, no capítulo 1 e o versículo 6, gente, que Josué ele estava passando por um período, gente, muito difícil. Quem conhece a história, né? Deus estava guiando o povo de Israel, né, gente, pelo deserto através de Moisés. E aqui a palavra de Deus vai dizer que Moisés tinha morrido, né, gente? Moisés morreu, gente. E Josué acompanhava Moisés juntamente com todo aquele povo, gente. E a palavra de Deus vai dizer que Josué aqui estava em um período difícil, né, gente, de luto. Já tinha passado 40 anos, gente, no deserto com aquele povo, escutando todo tipo de desânimo e palavra ao contrário, né, gente? Então aqui Josué estava num momento difícil, mas Deus foi com Josué e falou para ele, gente. Josué,
capítulo 1 e o versículo 6, Jesus vai falar a Josué, Deus vai falar para Josué: seja forte e corajoso, né, gente? No versículo 7, Deus ele fala mais uma vez: seja forte e reforça, né, gente? E muito corajoso. Olha só, gente. A palavra do Senhor é fiel, né, gente? É um ânimo, né, gente? Nos dá ânimo para a gente prosseguir em meio a este mundo, né, gente? Terrível, em meio a este momento em qual estamos vivenciando, né, gente? Digo, gente, sem medo de errar, gente, que estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra, gente. Recentemente eu fiz um vídeo falando, gente, que estamos no princípio das dores e realmente, gente, estamos no princípio das dores, né? Tudo está encaminhando para o fim, né, gente? Tem muita gente aí esperando melhorar, mas não vai, gente, melhorar, né? Infelizmente, gente, não vai ter melhora, né? Mas temos uma esperança, gente. Quem tem esperança, né, gente, tem tudo. Então, Jesus, ele é a nossa esperança, gente. Por isso que temos que estar unidos no Senhor Jesus, porque só ele, gente, é a nossa esperança para sair desse mundo de tristeza e de dor, né, gente? Então, aqui Jesus ele estava preparando os discípulos, gente, porque os discípulos iam passar por perseguições, né? Aqui Jesus estava vivendo os seus últimos momentos ali com os discípulos e ele fala com os discípulos, né? Eu digo isso porque vocês estão unidos em mim, né? E em mim vocês têm paz. Então, gente, neste mundo de aflições, a gente só vai ter paz se a gente estiver unidos em Cristo Jesus. Ele é a nossa paz. Então, Jesus ali estava vivenciando os seus últimos momentos e ali ele fala para os discípulos: não desanime, né? Tenha ânimo, porque uma pessoa desanimada, gente, a pessoa fica sem esperança nenhuma, sem expectativa nenhuma, né, gente? Por isso é muito importante, gente, a gente estar animada em meio a este momento de aflições que estamos vivenciando, em meio a essas notícias, gente. Por quê, gente? Porque o ânimo é um elemento principal na nossa caminhada, gente, na nossa jornada, porque quando a gente fica desanimado, gente, a gente perde toda a nossa esperança e a gente não podemos, gente, perder a nossa esperança, porque Jesus, ele venceu, gente, por mim e por você, gente. Ele está com a vitória nas mãos e vai nos entregar, gente, no momento certo. Por isso que a gente não devemos desanimar em meio a tantas aflições. Olha o que vai falar o versículo no finalzinho, 33, né? João capítulo 16 e o versículo 33. Eu venci o mundo, né, gente? Jesus falando para os discípulos: eu venci o mundo. Não desanime, eu tô com a vitória nas mãos, né, gente? Jesus foi para o Pai, gente, mas ele voltará para nos buscar, gente. Não estamos aqui órfãos, estamos aqui debaixo dos cuidados do Espírito Santo de Deus, né, gente? Deus, Jesus enviou o seu Espírito para nos guiar, para nos conduzir, para nos dar ânimo, né, gente? O Espírito Santo de Deus é sobre a minha vida, é sobre a sua vida, e é Ele, gente, que nos dá esse ânimo, e é Ele que é a nossa esperança, gente. Então, não perca
sua esperança. Seja animado, né? Não perca o ânimo, né, gente? Jesus, ele é a nossa esperança. E Deus, ele diz para Josué, já no versículo 9, capítulo 1, versículo 9: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, gente. Então é uma ordem do Senhor para a minha e para a sua vida nesta manhã. Seja forte e corajoso.